Gerar o assunto por aqui, são 10 horas e 19 minutos. Agora nós vamos falar de polêmica aqui. Polêmica, e eu quero muito ouvir Regis Tadeu sobre isso. Tá vendo? Porque é o seguinte, condenado a mais de 8 anos de prisão por uma piada, o humorista Léo Lins retornou aos palcos com piadas sobre temas polêmicos, incluindo o câncer de Preta Gil. Num show lotado no Teatro Gazeta aqui em São Paulo, ele ironizou um processo movido pela cantora e afirmou que Deus tem um favorito. Com pedido para que os celulares não fossem usados e o espetáculo chamado Enterrado Vivo, o Léo também criticou a própria condenação, alegando ser um personagem no palco e que estaria sendo perseguido por fazer piadas. Está repercutindo muito na internet isso. Regis, quero te ouvir sobre o caso Léo Lins, amigo. O que você acha, hein? Eu tava lá nesse show, hein? Você foi no show, né, Fefe? É, mano. E ele fala da Preta Gil mesmo. Menina, coisa Não, boa. da Preta Gil de todo mundo, ele fala, né? Piada. E aí, Regis? Olha, a prisão do Léo Lins, ela seria justificada pela falta de graça dele. Eu acho que pelo fato dele ser zero engraçado, que é a premissa do humor, né? O humor ele precisa ser engraçado. Como ele é zero engraçado, eu acho que isso seria uma acusação que poderia levá-lo à prisão, a ausência de humor. Agora, com relação ao fato de que ele, mesmo envolvido nesse imbróglio, ele continua nessa mesma vibe, é o fato que ele está pouco se lixando para essa condenação. Pouco se lixando. E eu penso o seguinte... Uma condenação em primeira instância, né? Lógico, vai recorrer, aquele tipo de coisa. E eu não duvido que essa condenação seja revertida. Não duvido. Entendendo? Mas agora, você acha que... A pergunta é, você acha que merece 8 anos de prisão e 3 milhões de reais de multa? É isso que eu quero entender. Para onde nós vamos? Porque esse caso vai ser um caso... utilizado como exemplo para vários outros, né? Tivemos, inclusive, o Gui Santana se metendo numa encrenca com o delegado, né? O Reis daqui a pouco pode até trazer esse caso para a gente. Na verdade, o caso do Léo Lins, caso seja confirmada essa condenação em todas as instâncias, vai abrir um precedente muito perigoso. Tá entendendo? Mas, assim, eu sempre digo, cada um com seus problemas. Eu penso o seguinte, que a maior condenação que um humorista pode receber é ter o seu espetáculo vazio. Essa é a maior condenação. No caso dele, estava lotado, né, Fefe? Você que foi, quantas pessoas tinha lá? Então, mas aí está lotado, isso Todos diz espetáculos muito... lotados. O fato do espetáculo dele estar lotado diz muito a respeito da plateia. Diz mesmo. Eu não Inclusive sou normal, este que não. foi. Eu tava lá, moleque. Comprei com força. Até comprei porque, né, vai que ele é preso, né? Aí eu posso falar, tava no último, entendeu? Vai que, né? Ainda bem que o pessoal do Titanic não usou o mesmo argumento, né? Muito bem. Mas morreu. Deixa eu trazer a Ellen aqui. Ellen, quero que você comente um pouco sobre esse caso e um pouco da tua avaliação aí, porque estão pegando a Preta Gil como um exemplo, é uma piada que pode ser considerada de mau gosto por muita gente. Agora, é a mesma coisa que ele faz, né? Só mudou o personagem. Mudou a categoria, Posso só né? dar um Não mudou contexto nada. pra Fala, Ellen? Fefe, Só fala. dar um contextinho pra Ellen, porque assim, eu tava lá, não tô aqui defendendo, eu gosto das piadas do Léo Lins, entendo que é Pode piada. confessar que você tá defendendo. Mas o ponto é o seguinte, eu posso afirmar como espectador que teve piadas com um alvo de pessoas piores que essa. Piores que a da Preta. Piores. Vai sair, calma, a Folha foi lá, vai... Então, assim, a galera, piores no sentido, assim, de quem se ofende ficar mais ofendido. Porque eu acho mais engraçado. Mas aí vai de pessoa. Então aí é só, porque a Preta Gil, eu sou de esquerda, povo chato. Eu não consigo entender você sair de casa para se sentir ofendido. Isso na minha cabeça não entra. Mas de certeza que quem fez a matéria não tava lá e não se sentiu ofendido. Porque quem fala, foi, Ellen. curtiu. Ferramenta de enfrentamento, né? Tanto é que existem diversos cadeirantes e pessoas que têm uma condição física que vão lá porque eles querem rir apesar da dor, não é rir da dor, e sim apesar da dor. Então eles usam aquele momento de distração para se esquecer um pouco daquela dor, que os coloca numa situação diferente dos outros. Então, o que eu concordo com o Léo Lins é que ele deve continuar assim,
porque se ele se acovardar nesse momento, se ele se calar diante desse momento, aí abre-se um precedente, como ele acabou de dizer aí, muito perigoso. Porque quem é que vai falar o que pode e o que não pode? Né? Se você é um adulto, se você vai numa casa de show sabendo que ali vai ter humor negro, é só você não ir, é o esvaziamento. Mas se ele continua com as salas lotadas, eu também não acho que a plateia é ruim, porque ela está ali consumindo um conteúdo desse. Porque tem pessoas ali, cadeirantes, portadores de deficiências diversas, que vão ali consumir aquele conteúdo para desoprimir, sabe? Para desopilar aquele sofrimento do qual eles vivem. Então, assim, existem dois pesos e duas medidas, né? Esse é um bom ponto, porque eu já vi, inclusive, negros no show do Léo Lins, já vi cadeirante no show do Léo Lins, já vi deficiente de alguma forma no show do Léo Lins. Você viu muito show do Léo Lins, hein? Eu já fui em um show do Léo Lins. Num show só você viu tudo isso? Não nesse ano, eu fui em alguns anos anteriores. Ele nem prestou atenção na piada, Regis. Ele estava vendo as minorias. Falando sério, eu vi com os dois olhos. Inclusive sobem ao palco. Exato. Tem um momento no show que eles sobem ao palco Ellen, e eles falam sobre isso. Essa tua provocação é importante, assim. E aí, Felipe Reis, como é que fica? Por exemplo, você quer entrar na frente dessa galera? Eu acho que quando individualmente alguém defende algo, e mesmo que essa coisa fira uma sociedade inteira, ela não tá levantando em nome de alguém. Ninguém colocou aquela pessoa como representante. Então, assim, se um preto adora piada racista, não quer dizer que isso deixou de ser ruim. Deixou de ser um crime, deixou de ser algo que precisa ser punido. Então, eu não acho que justifique. Sempre vai ter alguém que vai falar, não, eu gosto, eu faço parte dessa minoria e eu gosto. Eu acho que isso não vai deslegitimar o que outras pessoas sentem. Concorda, Regis? Não, eu ainda bato nessa tecla do seguinte: se você tem realmente. Você se sente ofendido com um humor pesado, e quando eu falo pesado não no sentido de graça, mas no sentido de enfrentamento. Se você é uma pessoa que se sente ofendida, com minorias, não sei o quê, cara, você vai fazer o quê num show do Léo Lins? É a mesma coisa de eu ir no show do Gustavo Lima. Não fala não assim. gosta, não vai. É isso, assim. pô. Cara, se o Gustavo Lima é um artista que tem 100% de aproveitamento zero, ou seja, todas as músicas do cara são ridículas e ele canta mal, pra que eu vou sair da minha casa pra assistir o show do Gustavo Lima? O Gustavo Lima tá cantando muito melhor do que o Zezé de Camargo. E ganhando 1,5 milhão no show. Não, mas peraí, eu acho, por exemplo, a justificativa de dinheiro não é atenuante, não. Peraí, um minuto. Na fila aqui, Fefe em seguida Ellen. Não, mas eu sou um gentleman. A Ellen pode falar, então, eu falo na sequência. Então, por favor, Ellen em seguida Fefe. O que eu acho é que, por exemplo, a gente comentou agora há pouco, né? Oruan, ele faz muito mais mal para a sociedade quando ele incita a violência e ele incita os jovens a ter uma vida pregressa, né? Valorizando o crime, valorizando o uso das drogas, muito mais do que um Léo Lins que está ali num show privado, vai ali quem quer, sabe? Consome quem quer. Eu também não vou no show do Zé Felipe, eu também não vou no show do Oruan, mas deixa eles lá, mas se você colocar nas duas medidas, eu acho o Oruan muito mais criminoso do que o Léo Lins. Fala, Fefe. Eu só quero dizer aqui pro Reis que eu acho o seguinte, eu tava até refletindo, o passador de pano. Diga. E eu até concordo com você num ponto. Por exemplo, tenho lá o show. Esse show pediram pra guardar os celulares e tal. Eu realmente acho ofensivo você pegar o show do Léo Lins, postar no YouTube, e aí realmente eu acho que aí você pode ofender muitas pessoas. Mas assim, dentro do teatro... Mas esse foi o cerne da acusação. O cerne da acusação mas dentro do teatro é arte, de vocês, irmão. hein? Dentro do teatro Exato, é arte. Fefe, concordo entendeu? com o Fefe. Porque se for assim, então eu vou criminalizar o cara que vai na casa de swing, eu vou criminalizar o cara que enche o cu de cachaça. É piada, irmão. Mas eu gosto desse enche tipo o cu de piada. cachaça, gente? Tem a galera, hein? É mesmo? Tem a galera, hein? Ó, o Reis mesmo tá aí, Muito ó. provavelmente o Fefe aí, ele fala em conhecimento de causa. Aqui é só barrigudinha, só barrigudinha. Uma... Não, mas assim, é piada, mano. É piada. Eu acho o seguinte... Tem que entender que é piada. Então, vai o Fefe quem acha quer. que no YouTube não pode. Piada não disse isso. Eu disse que... Olha, não, peraí, você tá metendo louco passando de pano. Não, você veja bem. O que eu quis dizer foi o seguinte, no YouTube,
mais pessoas podem se ofender porque está ali de fácil acesso. No teatro, eu, por livre e espontânea vontade, fui lá, Pagou e comprei, foi. fui, Sim. entendeu? Eu só Esse é quero o dizer ponto. uma coisa pra Paulo, você. Paulo, Ó, eu quero sempre falar mais exibiu- uma coisinha antes de encerrar esse assunto, O que tá? que Não foi? me deixa esquecer. Fala, Não, fala, porque assim, Lizinha. a gente está falando da Preta Gil, né? A Preta Gil, muito recentemente, inclusive, quando o Bolsonaro ficou com a bolsa lá de colostomia, ela também tirou sarro da cara dele. Inclusive, ela falou isso no show, foi altamente publicado isso, né? As pessoas que concordam com o, sei lá, o viés político dela, compartilhou inúmeras vezes, e também foi uma falta de respeito, né? Porque ele tomou uma facada, estava com aquela bolsa de colostomia e ela deu risada. E hoje, inclusive, ela está na mesma situação que ele, né? Então, irreversível, inclusive. Eu também não acho que ela foi penalizada por Deus, não é um castigo, como as pessoas estão dizendo aí. Mas eu acho que, do mesmo jeito que você gosta de criticar, você também tem que aceitar a crítica, seja ela na potência Mas, que for, Eli, né? só pra fazer um Fala, disclaimer, Reis. o UOL publicou isso, é notório de que isso é uma publicação falsa, isso é uma fake news. A Preta Gil não xingou o Bolsonaro por uso de colostomia. Eu posso até mandar depois o link lá pra Boa. você dar uma olhada. Infelizmente, isso Mas é eu uma vi o mentira. vídeo. Não. Eu vi Mas tudo bem. o Independente vídeo. disso. Ela não assim, falou mal do Bolsonaro, mas ela falou, tem gente, ela até falou um palavrão no show dela, né? Eu não vou repetir aqui, mas ela falou. Se você podem fazer um Google aí que vocês vão ver. Fala, o Paulo, Regis. o Paulo que mesmo. É? O Você Paulo- vai querer vir pra cima Não, de o mim, Paulo né? mesmo sempre exibiu o péssimo gosto musical dele nos programas que eu já fui com ele. Isso é verdade. que E você ele negócio nunca que foi fala isso? penalizado por mesmo. isso. Não consigo entender. O Paulo falava que o John Mayer era o melhor guitarrista do mundo e não ia uma barbaridade e não foi penalizado por isso. Meu amigo, Então, o John Mayer é mal compreendido. Ah, eu já claro, falei isso pra claro, você. Ele tá claro, vivendo claro. uma fase que não tá legal. Claro. Mas ele vai voltar. O senhor é que não tá num bom momento faz tempo, viu? Ele vai voltar.